povo aceitos, Pai. Um povo, meu Deus, que sempre, Pai, busca, Pai, cada dia, meu Deus, por meio desta palavra, conhecer, meu Deus, a tua vontade, meu Deus. Assim, oro, meu Deus, e agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa parábola citada por Jesus, como muitas outras, e também explicada pelo Mestre, não só aqueles que ali estavam acompanhando, seus discípulos, como gerações posteriores têm ouvido esta palavra, têm aprendido por meio dos ensinos do nosso Senhor e maravilhoso Jesus Cristo. Mas nesta noite, Deus aqui quer nos fazer recordar e despertar em nossos corações cada vez mais este amor por esta palavra, esse desejo em cumprir esta palavra, porque, como sempre aqui é citada, não são palavras humanas, mas palavra de um Deus poderoso, de um Deus que sustenta a sua criação por meio da fé nesta palavra, que guarda a sua criação por meio da fé nesta palavra. E esta fé nós temos que cada dia ser alimentada, acrescentada, e a oportunidade, como falamos aqui, está sendo agora de estarmos ouvindo esta palavra de Deus. Jesus, ele, como nós sempre vimos na palavra, ali onde uma multidão de pessoas ao seu redor estava sempre ali ouvindo a sua palavra. No versículo 46 de Mateus 12, uma grande multidão ali junto ouvindo, quando a sua mãe e seus irmãos, chegando ali do lado de fora, disse que queria vê-lo. E um foi ali avisar a Jesus, e do lado de fora havia ali a sua família, estava ali a sua família, que desejava ali falar com ele. Muitos ainda estão do lado de fora e ainda não faz parte desse lar celestial, porque Jesus vai deixar bem claro, através desta palavra, desses versículos, que quem faz parte da família dele, quem é irmão, quem é mãe, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. No versículo 50 diz: pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós somos chamados para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, porque outrora nós estávamos sendo guiados pelo espírito do mal, não andava segundo esta palavra. E esta palavra, ela deve ser a regra de fé e prática do verdadeiro cristão, como o profeta Isaías ele cita no capítulo 8, a partir do versículo 19. Aquela geração do profeta Isaías, como a geração que hoje está aqui no presente momento, estava tendo a oportunidade de conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra, mas muitos não tomaram esta palavra por direção. E o profeta vai dizer que muitos ali estavam consultando médios, feiticeiros, que consultam espíritos familiares. E o profeta vai deixar bem claro para aquela geração, como para esta geração: se nós não falarmos segundo a lei e o testemunho, se nós não tivermos esta palavra como regra de fé e prática, como guia da nossa vida, não verá a salvação de Deus. Passará duramente oprimidos e famintos, e serão amaldiçoados. Quantos estão debaixo de uma maldição porque não se deleitam nesta palavra? Quantos estão agora sofrendo porque não conhecem esta palavra? Não buscam saber a vontade de Deus, as promessas de Deus, os mandamentos de Deus por meio desta palavra. Não entende porque não ama esta palavra, o coração está endurecido, está insensível a esta palavra.
Gerações passadas como gerações presentes, assim está. Diante desta palavra. E Jesus aqui ele vai contar esta parábola. E ele mesmo vai explicar esta palavra. Ele vai dizer do semeador, quem é o semeador? A semente, as aves e os tipos de solo. Que representa aqui os corações daqueles que ouvem esta palavra. E nós vamos vermos aqui que o problema não está no semeador e nem muito menos na semente. Está no coração do homem. Porque muitos dizem o culto hoje foi frio. Muitos falam assim. Mas a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que não sente a presença de Deus? Será que o coração não está endurecido? Será que o pensamento não está lá fora, nos bens materiais, onde a palavra está sendo sufocada? Já paramos para pensar que muitas das vezes nós estamos aqui ouvindo essa palavra e a atenção nossa é desviada? Quando a gente menos espera, nós mesmos nos pegamos pensando em outro lugar. A nossa atenção não está totalmente a essa palavra. E eu observo que aqui tinha uma multidão de pessoas que estavam tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. Como foi citado, muitos querem ter a oportunidade, mas está debaixo de perseguição. Não tem uma sequer folha dessa Bíblia para ler essa palavra. E nós aqui, com total liberdade, para conhecer a vontade de Deus, para ler a palavra de Deus. E muitas das vezes nós desprezamos o tempo que nós temos e não buscamos crescer na graça e no conhecimento. Muitas das vezes fazemos isso. Preferimos ficar no celular, vendo vídeos que não edificam, coisas que não edificam, que não glorificam o nome do Senhor, do que estar na oportunidade, lendo a palavra de Deus, buscando crescer na graça e no conhecimento. E muitas vezes nós dizemos assim, não tenho tempo, minha vida está muito corrida. Mas por que tem tempo para estar vendo no celular coisas que não edificam e não tem tempo para ler a palavra de Deus? Por que não tem tempo? Tem tempo para estar no celular e não tem tempo para ler a palavra de Deus? Buscar pelo conhecimento de Deus? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Jesus não estava ali curtindo praia, não. Jesus estava indo na direção do Pai. Como muitos agora estão abandonando o ministério para estar à beira da praia. E diz que está na direção de Deus. Está não. Não está na direção de Deus. Porque o servo de Deus ele deve priorizar o ministério da palavra. Como Atos 6. Houve ali uma necessidade onde as viúvas ali dos reis estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Murmuraram ali contra os hebreus. Foi ao conhecimento ali dos apóstolos e eles reconheceram aquela falha. Eles não anularam, mas eles reconheceram ali aquela falha. Aí ele diz, não convém que nós venhamos servir a mesa. Vamos aqui levantar homens que exerçam esse ministério e venham estar na distribuição dos alimentos, porque a palavra nos ensina. E um dos ensinamentos é socorrer os necessitados. Os órfãos, as viúvas. Não convém que nós vamos lá e deixe a palavra, mas nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra, porque eles foram chamados para pregar a palavra de Deus. A prioridade é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que dá-nos direção. Através dos apóstolos ali, da sua palavra, usando os apóstolos ali, Deus deu direção naquela situação. Deus mostrou a solução ali. Levantar homens de verdade, homens compromissados, que amem esta palavra. E Jesus estava aqui na direção do Pai. E ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Ele é o centro das atenções. Ele, Jesus. Não é Pedro, nem Maria, nem Antônio, nem José, é Jesus. A nossa atenção deve estar sempre
nele, em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, o Verbo encarnado, o Santo de Deus, o Príncipe da paz. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso entrou no barco e se assentou enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: olha, certo semeador saiu a semear. Aí ele vai dar a explicação: quem é o semeador? Ele é o semeador. São aqueles que pregam a palavra de Deus, o Evangelho da graça. Estava ali semeando a sua palavra, levando aquela multidão ao conhecimento do reino do céu. E nós vamos ver aqui que o semeador muitas das vezes não vai ter resultado na semeadura, não vai não. 3 tipos de terrenos aqui que não teve resultado: ao pé do caminho, terreno pedregoso e entre espinho. Diga ao seu irmão: não seja nenhum desses solos. Pode falar para o seu irmão: não seja nenhum desses solos. Não seja terreno pedregoso. Não esteja entre espinhos. Não esteja ao pé do caminho, mas esteja no caminho, na verdade e na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar assim. E ele vai dizer, ele vai explicar. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Quem é as aves? O inimigo. Está de redor, buscando a oportunidade de roubar a semente, porque ele sabe que essa semente é poderosa. Ele sabe que essa semente, quando cai no terreno fértil, há resultado da transformação, a vitória, a mudança, porque é a palavra poderosa. O velho homem é sepultado, passa a nascer um novo homem. Esta é a palavra de Deus que nós estamos ouvindo. Não é palavra aqui de políticos, não, de homens, não, que andam com bajulação, com engano. São palavras puras, louvado seja o nome do Senhor. Palavras puras. Quem são os que estão à beira do caminho? São aqueles que ouvem a palavra e não compreendem. Mas quem são os que ouvem a palavra e não compreendem? São aqueles que têm o coração duro, que não amam essa palavra, que são insensíveis a essa palavra, não tem prazer nas coisas de Deus, não se deleita em saber a vontade de Deus, não se importa o que Deus está pensando sobre si. E aqueles que têm um coração duro não terão paz. Aqueles que se fecham a palavra de Deus passarão duramente os oprimidos e famintos, serão amaldiçoados. Não verão a salvação de Deus. Por falta de conhecimento, muitos estão perecendo, enganados por pessoas que se dizem ser profeta, que fala de Deus, mas não traz palavra de Deus. As intenções ali são más, mas o propósito de Deus não. O propósito de Deus é nos abençoar através da fé desta palavra. É nos dar um fim de paz e vida eterna. É nos levar aqui a uma vida de vitória em meio a batalhas. É fazer com que nós não venhamos em momento nenhum, tribulação nenhuma, se desesperar. Porque aqueles que confiam nesta palavra são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Em meio a lutas e aflições e perseguições, muitos estão, mas estão de pé, porque crê na palavra poderosa do nosso Deus. Somente quem confia nesta palavra, quem dá crédito a esta palavra, quem se abre para esta palavra, são os vencedores dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Marta recebeu
em sua casa essa palavra. Jesus. E ela tinha uma irmã, por Maria, que estava aos pés, se humilhando por esta palavra. E não há lugar mais alto que o cego possa estar nesta terra, senão aos pés de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Os que se humilham serão exaltados. Louvado seja o nome do Senhor. E ela chega para Jesus e diz: não se incomoda porque estou aqui servindo só, enquanto minha irmã está aí. Jesus vai dizer: está muito ansiosa, preocupada, um só é necessário. Maria escolheu a boa, a melhor parte, ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus vai dizer: melhor é ouvir a palavra de Deus. Como o Deuteronômio vai falar, quem ouve será confirmado como povo santo. Como Lucas vai revelar aqui também, Pedro ali, discípulo de Jesus, andando ali, sendo ali naquela noite, em escuridão ali, sem esperança, porque quem está no escuro não tem esperança. Mas quem está em Jesus, sim, tem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eles estavam na escuridão, não havia esperança. Mas quando o dia raiou, a esperança chegou à sua frente. Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Toda aquela noite ali, que trabalhou, sem sucesso, sem resultado. Jesus ali chega até eles, uma grande multidão como aqui também, ao seu redor ali, ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Depois de ouvir a palavra de Deus, Jesus diz a Pedro: pega o barco e vai para o alto mar e lance a rede. Senhor, nós temos trabalhado a noite toda, nós temos esforçado. Não adianta ser esforçado, não adianta acordar de noite, comer o pão de doce. Se não for Jesus que edificar, em vão edifica aqueles que trabalham. E ele vai dizer: nós trabalhamos a noite toda, mas sobre estas palavras lançarei a rede. E o resultado? Colher uma multidão de peixes. Porque a esperança em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A esperança do cristão está em Jesus, no Verbo encarnado, na palavra de Deus. Se aos olhos humanos, talvez alguém tenha olhado aqui para muitos, mas não vê esperança de alcançar aquilo que deseja, uma cura, um milagre como eles alcançaram. Eu quero dizer para você nessa noite, profetizar, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há esperança no nome de Jesus. Toda a nossa esperança está em Jesus, de alcançar as promessas de Deus por meio da fé nesta palavra. Não tem outro que nós possamos olhar nessa terra nem no céu, senão Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você consultar Maria, São Despedido, São João, Santo Antônio, não adianta, é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Está em Jesus a nossa esperança de viver uma vida de milagre, como eles viveram. A pesca ali maravilhosa. Glória a Deus. João, também ali no capítulo 6, Jesus ali, uma grande multidão também ao seu redor ali, tinham buscado, diz: por causa da comida vocês me buscam. Trabalhai pelo alimento que não perece, o qual o Filho do Homem vos dará, o alimento que leva à vida eterna. Esta palavra que nos sustenta para a eternidade. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O alimento para a alma que nos sustenta para a eternidade é a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É fazer cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Não só no capítulo 6,
Mas também no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, onde ali vai nos mostrar a realidade da mortalidade humana pós-queda. Em Gênesis 3, Jesus ali, se deparando ali com um momento triste na vida da humanidade, uma perda, mas não só ali, como em muitas outras passagens, como no presente momento, ele sempre vai prevalecer sobre a morte, porque ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê verá a glória de Deus. Ainda que esteja morto, viverá, ressuscitará e viverá eternamente. Para muitos é loucura falar em ressurreição, porque não crê nesta palavra, não acredita que Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho, é a ressurreição, como ele falou para Marta. Eu sou a ressurreição. Talvez você está pensando, esperando para o futuro, como Marta estava ali. Eu creio que ele ressuscitará no fim. Jesus diz: eu sou a ressurreição. Eu sou o que você está precisando agora, né, no futuro. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida, eu sou a cura, eu sou a libertação. Eu sou o milagre da sua vida, eu sou a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus. É Jesus. Não só João, mas também 1 Pedro capítulo 1, ele vai dizer que esta palavra ela é viva, ela purifica, ela regenera, ela é permanente. Gerações vêm, vão, outra geração vem e a palavra continua a mesma. Não é antiquada como muitos estão dizendo aí não, viu? É a mesma palavra. O mesmo efeito que ela fez lá atrás na geração passada, ela faz agora. Basta que louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quem entende essa palavra verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Purificai pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. A palavra nos ensina a amar, não fingir. E amar ardentemente uns aos outros. Porque o homem é comparado com uma erva. A brevidade aqui, pouco tempo. Mas sai o sol e logo se desfaz aquela flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo que essa palavra não foi apenas para a geração aqui, citada aqui na Bíblia, mas ela por todas as gerações. O problema não está no semeador nem na semente, mas é no tipo de solo. Qual é o tipo de solo que você está sendo nesta noite? Você está à beira do caminho com o coração endurecido? Você está insensível à palavra de Deus? Você está rejeitando a palavra de Deus? Não tem amor pela palavra de Deus? Não lê a palavra de Deus? Não busca cumprir a palavra de Deus? Eu quero te dizer, se você está fazendo tudo isso, o inimigo está roubando a tua palavra e você está sendo guiado pelo Satanás. Isso é forte a falar, mas Deus mandou falar. Veja quem guia os seus passos. Nossos passos devem ser guiados por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É por Jesus. Caiu à beira do caminho. As aves veio e a roubaram. Outra parte caiu em terreno perigoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Manifestou que até um crescimento. Até um momento ali, permanente, mas não para sempre ali. Uma alegria, uma certa alegria pela palavra de Deus. Muitos é assim, vêm para a casa de Deus, mostra essa alegria, esse desejo no começo, está aqui sempre lendo.
nas oportunidades, mas logo anula essa palavra. Quando vem as perseguições e as aflições. Porque não creu de todo o coração. Não buscou se aprofundar nessa palavra, em crescer na graça e no conhecimento, não perseverou em crer, e ele não suportava a perseguição e a aflição. Por que a igreja primitiva e muitos outros estão de pé? Porque crê de todo o coração, debaixo de ameaças, de perseguições, de aflições, está firme na rocha, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Persevera na fé. Batalhar pela fé, uma vez dada. Não deixe que a oposição faça com que se torne incrédulo, deixe de acreditar. Creia nele em todo momento. Na tribulação, na angústia e na dor. Ele é Jesus, o poderoso que nos sustenta, louvado seja o nome do Senhor. Creia. Ele não perdeu o controle. Ele reina, ele é soberano. O poder está na sua mão, louvado seja o nome do Senhor. E batalhando ele, quem impedirá? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Talvez você vai estar pensando que ele te esqueceu, não. Ele não esquece dos seus. A seu tempo ele manifestará o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que as adversidades venham roubar essa palavra, deixar de crer nessa palavra de todo o coração, em todo momento. Devemos sempre estar alimentando a nossa alma por meio do conhecimento dessa palavra, sempre. Porque se nós não alimentarmos, as pernas vão ficar fracas. Até uma mosca vai nos derrubar. Mas quando nós vamos alimentando a palavra, nossa fé vai acrescentando. Não há fornalha que pode fazer com que nós deixemos de crer na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há cova que faz com que nós abandone a palavra de Deus. Porque o Deus que sustenta aqui em cima, Ele sustenta dentro da cova, Ele sustenta dentro da fornalha, Ele sustenta onde Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Foi falado aqui na liberdade que nós estamos tendo aqui nesta noite de servir, de conhecer a sua palavra, enquanto muitos estão trancados em aflições e perseguições. Muitos resistindo, lutando ali, batalhando pela fé. Eu não nego. Não dá para voltar mais. Porque o braço nos alcançou, o braço de Jesus nos alcançou, louvado seja o nome do Senhor. Nós só caminhamos para frente, nós não temos ré. A marcha que nós não temos é ré, nós não retrocedemos. O verdadeiro cristão sempre continua a caminhar ao trono da graça, louvado seja o nome do Senhor. Não olha para trás nem retrocede. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas sim naqueles que avançam para a salvação. O justo viverá da fé, louvado seja o nome do Senhor. E esta fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E graças a Deus nós estamos sempre ouvindo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ele vai explicar quem é que sufocou a palavra. A sedução por essas coisas que o mundo oferece. Muitos até vêm, é abençoado financeiramente, mas depois anula a palavra de Deus. Sua confiança não está mais na palavra de Deus, nos seus bens. Esquece da palavra de Deus.
Não crê que o que tem foi as mãos do Senhor que o deu. Sua confiança agora está depositada nas coisas materiais, não é mais na palavra de Deus. Está tomado pelas coisas desse mundo, sufocado pelas coisas desse mundo, abandona o ministério por causa das coisas desse mundo, esquecendo que o melhor Deus já nos deu, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode comparar com aquilo que Deus nos está concedendo no céu. Como Pedro vai citar no capítulo 1. Há uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus. Aonde está guardada a herança? Diga, seu irmão, lá é o melhor que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Lá é o melhor que nós temos. Esqueça dessas coisas. Busca pelas coisas do alto. Priorize o reino. Priorize o reino. Dê contente o que tem. Tem o que comer, o que vestir. Dê contente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos. E muitos estão sofrendo. Porque amam as coisas deste mundo. E não o reino do céu. E nós somos guardados para essa herança incontaminável e incorruptível. Guardado pela fé nesta palavra. Ela é escudo. Ela é o capacete da salvação. Ela é a espada do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. É a luz que nos ilumina em meio à escuridão. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Quem dera eu tivesse um coração que pudesse cumprir toda a tua vontade, teus mandamentos. Salmo 119. Olha o desejo do salmista: quem dera eu tivesse um coração que pudesse cumprir os teus mandamentos. Porque esta palavra revela os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, os desejos de Deus. Ele desejava um coração que se deleitava em fazer a vontade de Deus. Salmo 119. Nós temos que buscar cada dia por esse coração que deseja ardentemente o puro leite espiritual, como Pedro cita na sua carta. O leite espiritual, o alimento para a alma, que nos leva à vida eterna, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Ela não foi apenas para aquela geração de Hebreus capítulo 4, onde estava tendo a oportunidade de ouvir as promessas de Deus, mas nada adiantou porque não havia fé. Ela não foi apenas para aquela geração, ela permanece. Eles ouviram as promessas de Deus, nós estamos ouvindo as promessas de Deus, as boas novas. Mas não sejamos como muitos que foram lá atrás. Nada adiantou porque não havia fé na palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela produz o mesmo efeito. Milagre na vida daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Transformação na vida daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Viva e eficaz. Capacidade e no profundo ser do homem. Fazer divisão da alma, do espírito, da junta e medula, e para discernir as intenções do coração do homem. Não fica pensando que Deus não está sabendo o que você está pensando aí agora, que Deus está sabendo. É verdade. Não fica pensando que você está apontando nas escuras aí que Deus não está vendo, porque o profeta Isaías deixa bem claro. Ai daqueles que tramam aos escuras, que fica ali na escuridão aprontando aí, e ainda diz: quem nos viu, quem nos vê. Ai desses que falam assim: olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, esqueceu de olhar para cima, que tem um ser poderoso, divino, e um trono de glória que está olhando e contemplando aqui em toda a terra. Ai desses que estão agora às escuras tramando. Ai desses que estão aí agora com palavras bajuladoras de engano. Cedo serão ceifados, diz o salmista. Mas as palavras de Deus são puras, louvado seja o nome do Senhor. Não há engano, são verdadeiras. O propósito não é beneficiar a si mesmo, mas é nos
beneficiar, nos abençoar. Porque muitos lançam a palavra, muitos de homens lançam a palavra, mas segundo as intenções. A intenção é de beneficiar a si mesmo, de tirar proveito. Mas aqui não. Essa palavra veio para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra poderosa. Palavra que discerne os pensamentos e intenções do coração do homem. Jesus sabia quem cria nele, ali, como sabe agora quem crê nele. Ele sabia que aquela multidão estava ali ouvindo, nem todos criam. Por isso ele contou essa parábola. Para mostrar aqui os diferentes solos que representam os corações daquela multidão, como das multidões aqui presentes. E como eu falei, vou repetir: o problema não está no semeador e na semente. O problema está no coração. Se você sair daqui nessa noite frio, vigia, porque alguma coisa está acontecendo. Porque essa palavra é fervorosa, ela é poderosa. Palavra poderosa da parte de Deus. Primeiro João 2 diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. Porque a cobiça dos olhos, da carne, a soberba da vida, tudo isso ele passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus faz parte do lar celestial. Quem não faz, está do lado de fora ainda. Precisa entrar. Precisa receber essa palavra de bom grado. Pedro estava ali diante de uma multidão, pregando esta palavra, falando que aqueles homens não estavam embriagados. Logo naquele início do dia, da manhã, não. Mas estava se cumprindo essa palavra naquela geração ali, profetizada há anos e anos atrás. Porque aquele que enviou essa palavra, ele é fiel a cumprir essa palavra. Deus é fiel à sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Ele é fiel a essa palavra, ele faz, ele cumpre. Aquilo que ele revela através dessa palavra, ele cumpre. Ele não é político que fica só prometendo, não. Ele é fiel a essa palavra. Ele disse a esse povo aqui, para essa multidão, ele vai dizer: isso é a profecia se cumprindo, a descida do Espírito Santo. E aí ele vai pregar esta palavra, vai falar do sacrifício de Jesus, que se doou a si mesmo para a purificação da humanidade, sofreu por causa dos pecadores. Muitos, não foi todos, muitos que ouviram de bom grado. Preste bem atenção nesse versículo, Atos 2. Muitos que ouviram essa mesma palavra, que nós estamos continuadamente no domingo, na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, ouvindo de bom grado, cumprir essa palavra, batizaram. É mandamento do Senhor, o batismo. Ouvido de bom grado. Não esperaram para amanhã, não. Não esperaram para amanhã. O amanhã pertence a Deus. Para saber se amanhã eu estou aqui. Muitos que ouviram de bom grado, como os bereanos, cumpriram essa palavra, batizaram. E seguiram a doutrina de quem? Apóstolo, foi falado aqui. Seguiram a doutrina de quem? Dos apóstolos. Não foi qualquer doutrina. Não foi doutrina de homens. Não foi doutrina de demônios. De falsos profetas, não. Eles seguiram a verdadeira doutrina. O verdadeiro ensino que ali foi pregado pelos apóstolos. Aprenderam com o mestre. Caminharam com Jesus, como aqui estava eles, na passagem que nós lemos.
aprenderam com Jesus, tiveram o privilégio de andar ali com o mestre e aprender. Mas muitos também andaram, que a multidão estava seguindo Jesus. E por que não foram como os apóstolos? Porque não havia fé na palavra. Não criam de todo o coração. Não receberam de bom grado. Insensível à palavra de Deus. Não amava a palavra de Deus. Então, está vendo que a oportunidade todos vão ter? Todos vão ter oportunidade. Naquele dia não vai ter desculpa dizer assim, mas eu não ouvi a palavra do Senhor. Quem falou que você não ouviu? Olha onde é que você estava aqui sentado, ouvindo a palavra de Deus. E aí, o que argumento? Muitos tiveram a oportunidade, mas rejeitaram a oportunidade. Muitos hoje, no presente momento, estão ouvindo essa palavra agora, mas estão ignorando essa palavra. A atenção não está aqui dentro, não, está lá fora. Hora de louvar ao Senhor. E havia gente dormindo dentro ali do presídio. O carcereiro estava dormindo. Quando está pegando a palavra, muitos estão dormindo. Muitos estão com a atenção lá fora, pensando em coisas ainda do amanhã, que nem sabe se vai chegar. Nós precisamos voltar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É agora, depois não é agora. Mantenha a sua atenção na palavra de Deus. Decrete a palavra de Deus. Lute por esta fé. O Senhor tem nos amado e tem nos abençoado. Oportunidade nós estamos tendo aqui, com a multidão aqui estava tendo as oportunidades. Não podemos rejeitar a oportunidade. Estava conversando com o pastor antes de vir para cá. A nossa vida aqui, a caminhada aqui é de luta. E muitas das vezes, nosso corpo não está obedecendo. Se a gente for olhar para dentro de si, também conversei com o evangelista aquela semana, também nos falando sobre isso. Se a gente for olhar para dentro de si, a situação que a gente está, o desânimo que a gente está, muitas das vezes, por coisas externas, internas, nós não vamos cumprir essa palavra. Não podemos atentar para a situação. Não podemos andar por vista, mas por fé. Creia. Creia que o Consolador te dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendi a ter fartura. Aprendi escassez, ter escassez. Aprendi a passar alegria. Aprendi a passar a tristeza. Porque nele, em Jesus, todas as coisas eu posso. Louvado seja o nome do Senhor. Na pessoa de Jesus, crendo, não só Paulo, como muitos, foi condicionado a vencer toda e qualquer situação que estiver aqui nessa terra. Perseguições, aflições, tribulações, tudo que tiver, que vier para nos tirar a paz, em Jesus nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nesta palavra. Receba de bom grado. Abra o seu coração nesta noite. Porque Jesus ele estava passando, caminhando ali, ele parou na aldeia onde estava Marta e Maria. E ali ela recebeu do seu lar. Ah, mas foi lá, naquele tempo, Jesus está agora batendo no coração. Jesus está batendo na porta neste momento. Mas ele precisa contemplar em nós um coração que o deseja, que venha abrir as portas para que ele possa fazer morada, para que ele venha ter essa liberdade de nos condicionar e nos transformar por meio dessa palavra. Não tem outra forma. Não existe argumentos nenhum, filosofia humana nenhuma que pode nos sustentar. Mas Jesus nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Decreta esta palavra. Foram sufocados por causa dos bens, as coisas do mundo, que este mundo oferece. Trocaram as coisas do alto para as coisas da terra, que aqui é passageira, lá é incorruptível.
incontaminada, guardada nos céus, pelo poder de Deus, pela fé na sua palavra, nós somos guardados. Somos guardados. Ainda que no presente momento nós passamos por tribulação, por provações, mas isso vai passar. Porque Deus, Ele trabalha a favor daqueles que o amam, louvado seja o nome do Senhor. É a favor daqueles que o amam que Ele trabalha. Ele vai dar vitória nesta luta. Porque é Ele que peleja pelos seus santos, louvado seja o nome do Senhor. É Ele que peleja. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é esse terreno que teve resultado? Você viu de 4, só teve um. Que o semeador lançou a semente e houve resultado. Terreno fértil. Quem é o terreno fértil? É quem ouve e a compreende. Quem ouve e a compreende essa palavra. Quem a ouve e a compreende é quem a ama essa palavra. Deseja por essa palavra. Tem prazer nessa palavra. Quer saber das coisas do céu. Ter conhecimento de Deus. São esses que a compreendem. São esses que vão dar fruto. São esses que Deus vai usar para que dê seguimento à pregação dessa palavra. Por falta de amor à verdade, muitos estão sendo enganados. Quantas pessoas estão ali agora, na gruta, sendo enganadas, debaixo de uma idolatria? Dizem estar seguindo a Deus, mas na verdade está sendo guiado pelo Satanás. Porque quem guia não é Cida, é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso guia. Jesus é o Consolador de Israel. Ele é a ressurreição. Ele é o verbo encarnado, ele é a palavra de Deus. Por falta de conhecimento, por estar endurecido. Quando vai pregar, a pessoa vai pregar para esses. Não é não, Bruno? Nós estávamos com essa semana, né, Bruno? Quando já entendeu. Ó, segue a sua religião, que eu segue a minha, certo? Segue a sua religião, que eu segue a minha. Deus não é religião, Deus ele é rei, Ele é soberano. Ele é o Criador, louvado seja o nome do Senhor. Segue a sua religião, que eu segue a minha. Ele já vai logo colocando a barreira para não ouvir a palavra. O coração está endurecido. Está sendo guiado por Satanás. Está à beira do caminho. Está insensível à palavra de Deus. Não se deixa convencer pela palavra de Deus. Não quer saber a vontade de Deus expressa através desta palavra. Não lê esta palavra. Quer se justificar apontando o erro do outro. Ah, mas para mim ir lá para a igreja de crente para ser igual aquele? A vida de ninguém que vai santificar quem anda no erro. Não. Quem santifica é Jesus através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É pela obediência a essa palavra, a verdade. É por nós crer nessa palavra e obedecer que nós somos santificados, regenerados, transformados, capacitados, vitoriosos, bem-aventurados. Olha que maravilha. Bem-aventurados aqueles que lêem, que ouvem e que a cumprem. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que lêem, que ouvem e que cumprem. 3 coisas. Leitura. Foi colocado também aqui hoje no convite, para o culto de hoje. 1 Timóteo 4, 13 que fala a memória. Persevere em ler. Paulo falando a Timóteo. Até que eu vá. Guarde bem a doutrina de Cristo, porque ela é poderosa
da salvação. Quem crê, quem cumpre. Bem-aventurado quem lê, quem ouve. Ah, mas vem cá. No versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que aquela geração não tinha ouvido? Não, presbítero. Será que a geração de hoje não tem ouvidos para ouvir a palavra, meu? Ouvidos tem, agora para ouvir nem todos. Muitos fecham o ouvido. Muitos fecharam o ouvido para a palavra de Deus. Não vai compreender, não vai entender. Que o momento oportuno de ser abençoado é agora, por meio da palavra de Deus. Mas como é que vai entender se não ama? Como é que vai ter conhecimento de Deus se não lê? Como é que vai ver os milagres se não cumpre? Como é que vai ser aceito por Deus se não tem obediência à palavra? E aí quer se apegar a uma placa, a um nome, não a palavra de Deus. Olha como muitos estão nessa terra, guiados pelo Espírito de Satanás. Acham que serve a Deus, mas está servindo a Satanás. A palavra está sendo roubada. Porque está à beira do caminho, não está no caminho. Não está em Jesus, porque quem está em Jesus deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou aqui nessa terra? Em amor. Em misericórdia. Levantando os caídos. Socorrendo os necessitados. Amando. Desse jeito que ele andou. Quem está no caminho deve andar como ele andou. Não está na beira do caminho, não serve. A beira do caminho não serve. Se estiver com o coração duro, se tiver com o coração insensível, se não tem amor por essa palavra, se não lê essa palavra, rejeitados para Deus. Não cumprem, rejeitados para Deus. O que adianta saber e não cumprir? E o que adianta também não cumprir, não ler? Não vai cumprir. Não tem conhecimento da palavra. Pois o próprio Jesus disse que por falta de conhecimento está oferecendo. Como é que vai cumprir se não tem conhecimento? Como é que vai agradar a Deus se não tem fé nessa palavra? Olha, duas pessoas chegaram ao Criador, Caim e Abel. Duas pessoas chegaram. Estavam ali ofertando. Um foi aceito, outro foi. O problema estava na oferta? Como muitos pensam ali, tem uma coisa estragada? Não, nem fala o que era. Se estava como estava aquela oferta, do fruto da terra, como o seu rebanho. E onde estava o problema ali que foi rejeitado? No terreno, no coração. O problema não é o semeador, o problema não é a semente, o problema é o coração. O coração de Caim estava inclinado para o mal. Inclinado para o mal. Não para essa palavra. Foi rejeitado. Foi rejeitado por Deus. Seu coração, se não está inclinado para quem? Para a vontade de Deus? Ou para a sua vontade? Que terreno está sendo nesta noite aqui, agora, diante desta palavra? Fértil? Tem amado essa palavra? Tem lutado para cumprir essa palavra? Tem meditado nessa palavra? Quando a gente inicia, a gente deita, levanta, almoça ali dentro um pouquinho do sofá, a palavra está falando. Você está com os olhos fechados, mas está ouvindo que está conversando nada e a palavra está falando. E vai passando 1 ano, 2 anos, depois começa a ter um esfriamento, e a pessoa não vai se tocando, as leituras não é constante, e daqui a pouco essa pessoa está como? E o inimigo vai ver. Vai fazer com que ele deixe de acreditar, anula essa palavra. Não suporta as perseguições.
Somente quem está firme sobre a rocha, lutando por essa fé, que vai vencer as adversidades desse mundo. Somente isso. A explicação, Jesus ali falou por parábola. E os discípulos perguntaram: por que o Senhor fala por parábola? Por que não fala lá abertamente, às claras, de maneira que possa todos cumprir? Porque a voz é dada para conhecer o reino dos céus, mas a eles há muitos não. Mas Deus está indo nessa acepção de pessoas? Deus não quer todos se salvam? Quer. No profeta ali, Paulo não fala a Timóteo, que é o desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento e se salvam? 1 Timóteo capítulo 2, foi lido ontem aqui na oração. Mas por que Deus não fala abertamente? Porque Deus contempla no coração e vê que não tem amor. Não está nem aí para as coisas do céu. As pessoas estão vivendo como se existisse somente aqui nesse tempo vida. Muitos pensam ainda que depois que a pessoa aqui parte daqui, que não existe mais, acabou. Tem muitos pensando assim. Por falta de conhecimento, Deuteronômio 4 não vai dizer: guarde bem a tua alma. Guarde bem a tua alma. A eternidade não é aqui. E quando parte daqui, há a eternidade de desprezo e a eternidade no céu de glória. Mas nós precisamos amar essa palavra para viver eternamente. Jesus deixou bem claro: quem crê nele viverá eternamente. Para pensar nessa palavra, eternamente. Por que muitos estão priorizando aqui? Se nós estamos aqui de passagem, como Pedro fala, compara com a Eva, com a flor. Se Jesus está dizendo viverá eternamente, e nós sabemos que nós somos aqui mortais, estamos de passagem, Ele está nos dando a eternidade. A eternidade. Lutai pelo alimento que não perece, o qual o Filho do Homem, Filho de Deus, vos dará. Busque cada dia pelo alimento espiritual, pela sua palavra. Cumpra a sua palavra. Porque quem tem prazer na palavra de Deus será abençoado. Mas quem não tem prazer, Isaías deixou bem claro no capítulo 8: duramente os oprimidos e famintos serão amaldiçoados. Muitos estão debaixo de maldição. Muitos estão sofrendo porque não amam a palavra de Deus. Mas que a igreja esteja firme, perseverante na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já chamo o pastor Luiz e agradeço a Deus por essa graça e essa oportunidade. Deus abençoe a cada irmão, cada dia, de graça, para lutar pela vontade de Deus.